Buenos días a todos y todas las presentes. Saludo acá a mi amigo Chacho y mi amiga Lidia y crean que me quedo muy satisfecho de colocar el Mercosur como copatrocinador de este evento por su importancia. Y el debate sobre el libro es algo que va além de la cuestión del mercado. Yo creo que todos los fatos culturales, todos los eventos culturales, sea el cine, sea el teatro, la arte, la cultura popular, es un instrumento de integración independiente de la conquista o no del mercado. Y el libro tiene este condón de ir além, tiene esta característica de ir além del mercado. No negando el mercado, no se debe negar. Y hay los estudios que están sobre la mesa de todos, que es un subsídio para este debate, mostrando que hay muchas posibilidades de ampliación. Y hay algunas características interesantes de esto. Porque quando vimos e observamos em termos de mercado, começamos a ver que os grandes editoriais, muitos deles de afuera, de la região, vendem em la região, actuam em la região. Pero o que há que fazer como raciocínio não é dizer que somos em contra, não, mas é dizer o seguinte, que a estes editoriais los traem os grandes escritores de la região, ou de afuera. E há muitos buenos escritores e escritoras na região que são conhecidos nacionalmente solamente. Então, creio que nós temos o papel, se queremos a integração, de trabalhar também com essas características locais. Assim como o Chacho disse, a mim, eu sou um leitor não tão voraz, mas sou leitor bastante. E quando eu viajo a qualquer país, como às vezes eu não tenho a informação de quem são os escritores, tenho que sair perguntar. Pero perguntar aonde se vai a livraria, pero são poucas as livrarias que têm os velhos livreiros que conhecem, que indicam e tratam mais os livros como mercado. Então, eu creio que temos um papel não somente de ampliar o comércio, ampliar a cooperação interna, ampliar a editoração interna, pero também de conhecer e divulgar os escritores, as escritoras que têm um caráter nacional e não conquistam, os países vizinhos não são conhecidos. E há também uma questão, eu vou abordar poucos pontos, 2, 3 pontos, a questão de Mercosur. E o Mercosur, a língua predominante é português e espanhol. Isto é muito, pero há um país que tem uma característica, que a língua predominante é Guarani, que é Paraguai. Então, é algo interessante, não é algo assim para... E é uma língua oral, não é uma língua escrita. Não que não se trabalha para escrever, tem todo esse esforço, pero quando se vai trabalhar a questão do livro, tem que levar em considerações estes pontos que são interessantes. A outra questão de Mercosul, que é característica, é que o país mais grande do Mercosul habla português e muito poucos leem espanhol. Então, são questões sui generis. E que significa isto? Que como as línguas oficiais são as 3 do Mercosul, pelo menos as 2 mais habladas e mais leídas, tem que ter classes destas línguas em ensino, na ensinança, se queremos avançar na integração. E outro ponto, entrando agora com a Bolívia, que entra em Mercosul, há uma característica de ser um Estado plurinacional, pluricultural. Então, os livros têm que trabalhar estes temas. Porque se eu busco a integração, eu tenho que buscar o conhecimento de la cultura. E a cultura é algo que, vamos dizer assim,
al conocê-la, eu dejo de negar a cultura do outro, porque às vezes se nega porque não conhece. Ao se conhecer, e o livro é um instrumento de conhecimento da cultura, assim como o cine e outros pontos culturais. Então, isso é para uma reflexão, e o documento que se foi elaborado, que vai ser exposto acá, nos dá também uma base para o debate e nos coloca uma série de perguntas ao final, né, quando hace as considerações, que eu creio que são perguntas que vamos a buscar a responder em este seminário. Como, por exemplo, há uma estratégia para traduzir e coeditar os livros, já que só temos 2 línguas dentro do Mercosul. Pero não vamos editar somente os livros do Mercosul, vamos editar os livros de afuera também, que são importantes. Pero há uma estratégia? Essa é uma pergunta hecha por Bernardo em el documento que elaborou. Então, são muitas as questões a serem debatidas. E o livro é algo um pouco mais difícil que o audiovisual, como disse Chacho. O cinema, o audiovisual, se trabalha, é mais fácil, vamos dizer assim, para trabalhar a divulgação, não a produção, porque a produção é muito difícil, mas divulgar é mais fácil com política de estados, muitas vezes, que o livro. Ayer, por exemplo, eu vi El Abraço de la Serpente, um filme hecho em Colômbia, pero que não diz solamente a Colômbia, diz respeito à Amazônia de uma maneira geral e como se trabalha na Amazônia, que, aliás, é um hermoso filme, uma hermosa película, muito premiada. Então, o cine é mais fácil de fazer a comunicação através dele. E o livro tem muitos obstáculos. Se não tem obstáculos arancelários, nós outros sabemos que há outros obstáculos e sabemos que existem esses obstáculos e que às vezes são momentâneos, por uma razão, em geral, econômica e não cultural. Então, como superar esses obstáculos que, se não é por razão econômica, não é por razão cultural, tem o interesse cultural, mas por razões econômicas, muitas vezes, se há temporariamente o impedimento de circulação de los livros. Este seminário vem num momento, vamos dizer assim, todo é momento oportuno, pero já deveria ter ocorrido em outros momentos, se tivéssemos a ideia, porque é algo importante. E eu concluo para dizer que, em el Mercosul, por exemplo, na última reunião, na 40 reunião de ministros de Cultura de Mercosul, agora de 24 de junho de 2016, acá na cidade de Montevideo, sobre a presidência do Mercosul, que se acordaram encomendar a elaboração, no segundo semestre deste ano, de um documento de estratégias e ações para criar condições que posicionem a indústria cultural e criativa desde uma perspectiva regional e integracionista. Se surgiu tomar o editorial como setor piloto para esta experiência. Então, em el Mercosul se debate o tema de la cultura desde o início do Mercosul. A primeira decisão foi o protocolo de integração cultural do Mercosul de 96, ou seja, 5 anos depois da existência do Mercosul começou o debate. Pero por os documentos que tenho agora, solamente que criou o grupo de trabalho para as questões editoriais em el Mercosul. Ou seja, há muita coisa a ser hecha e este seminário, eu creio que vai ter muito que contribuir para a construção destas relações, não somente comerciais, mas também culturais, que é importante para nossa integração. E vamos a ter um bom dia de trabalho, com certeza.